Jesus se identifica conosco e não se envergonha de nós. Diz o Warren Wiersbe, um comentarista: se Cristo não se envergonha de nós, nós temos o direito de nos envergonharmos dele, do seu senhorio na nossa vida? Não, não temos esse direito. Porque ele morreu na cruz para nos conduzir à presença de Deus. Pois tanto o que santifica, diz o texto, como os que são santificados, todos vêm de um só. Em Cristo Jesus somos enxertados na videira. Em Cristo Jesus nós podemos chamar uns aos outros de irmãos. Em Cristo Jesus somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Imagina você dividir herança com Cristo. Está bem. Ele fez tudo isso por nós. Daí o versículo 14 ao versículo 18 diz que esse Deus que veio, planejou o nosso socorro, pensou o nosso socorro, veio para nos socorrer de maneira completa. E lá no acampamento, eu falei para os irmãos que nós precisamos começar a treinar a evangelização nos bancos. E aí hoje nós vamos repetir isso aqui para escândalo de muitos. Diga para a pessoa do seu lado: Deus nos socorreu de maneira completa. Vamos lá? Você não conhece? Se apresente. Maravilha. Quantos evangelistas aqui essa noite? Deus nos socorreu de maneira completa. Não existe uma área na sua vida, na nossa vida, que Deus precise da nossa ajuda para completar a obra. Você não tem que sair fazendo coisinha A, B, C ou D para completar a obra de Cristo, ela já está completa. Agora, a dimensão da obra de Cristo na sua vida, ela vai alcançar um status cada vez maior à medida que você se relacionar com esse Deus como aquele que igualmente participou conosco da nossa vida. Ou seja, a partir do momento que você olhar para Cristo como um homem perfeito, o Deus encarnado, que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então Jesus sabe exatamente o que sentimos. Jesus sabe exatamente quais são as nossas dificuldades. Olha o versículo 14, esse versículo é lindo. Grifa ele, marca, anota, escreve no espelho da sua casa. Diz o versículo 14: para que por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Se o sofrimento nos isola, o sofrimento também gera no nosso coração o medo. Nós temos medo. O inimigo só tem poder porque Deus permite que ele tenha certas áreas de atuação no grande propósito do Senhor. Vocês devem se lembrar que quando lá em Lucas capítulo 13, versículo 16, Jesus curou a mulher, ele curou a mulher e disse: o problema dessa mulher não é físico, o problema dessa mulher é que ela estava cativa sob o poder do inimigo, do demônio. Isso não significa que todo problema físico é um problema espiritual, mas significa que alguns problemas espirituais podem acabar em um problema físico. E só Jesus pode libertar. E só Jesus pode transformar. E o Jesus que nós cremos aqui nessa noite é o Jesus que acalma a tempestade, é o Jesus que acalma o vento, é o Jesus que cura todo tipo de enfermidade, que liberta os encarcerados, é o Jesus que ressuscita os mortos. E é por isso que nós cremos nesse Jesus e servimos esse Jesus, porque o testemunho da ação de Cristo está aí, patente e latente, qualquer um pode ver. Jesus ainda age, porque ele destruiu o poder de Satanás. Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que Jesus humilhou, colocou no desprezo a ação do inimigo. Wiersbe diz: Satanás não foi destruído, nesse momento ele está desarmado, porque a destruição completa de Satanás só se dará no tempo final. Daí, o versículo 15, olha aí para você ver, diz que o Senhor nos livrou do medo da morte e livrou todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Mas o que é que significa isso? O que é que o autor de Hebreus queria dizer quando ele disse que uma pessoa que tem medo da morte fica escravo da vida? Uma pessoa que tem medo da morte é uma pessoa que fica escrava da vida por causa dos prazeres da vida. Muitas pessoas, por causa da finitude da vida humana, querem aproveitar ao máximo a sua vida, querem gozar o máximo da sua vida e saem atrás de todas as paixões carnais para aproveitar o máximo da sua vida aqui, porque ele tem medo de morrer e ter perdido a sua vida.
O Senhor diz: essa dimensão de compreensão secular, mundana, diabólica, foi destruída na vida daqueles que eu vim para resgatar e dar-lhes vida e vida em abundância, porque aquele que é liberto desse sentimento não vive mais na escravidão dos prazeres dessa vida. E essa palavra é a mesma usada em Romanos capítulo 8, a palavra douleias. Eu não sou mais um escravo do pecado. Abra aí para você ver, Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O que o autor lá de Hebreus, concordando com Paulo aqui em Romanos, quer dizer, inspirado pelo Espírito Santo, é que o inimigo não tem poder na nossa vida, porque a proposta do inimigo para a nossa vida não tem sentido. Nós não vivemos mais para agradar os nossos prazeres. Vivo para Cristo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Então, quando nós descobrimos a obra de Cristo completa em favor do homem, volta lá para Hebreus, nós percebemos que, evidentemente, diz o versículo 16 do capítulo 2, Jesus não socorre a anjos. É evidente que esse Jesus socorre a descendência de Abraão, da qual agora nós fazemos parte. Por isso, versículo 17, convinha, novamente a ideia do convir, que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel. Versículo 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O que acontece na nossa existência aqui na terra é compreendido na sua plenitude por Jesus Cristo, porque Ele passou por cada um destes estágios que nós passamos. O que acontece aqui na nossa vida, na nossa terra, quando passamos por sofrimento, seja ele qual for, está intimamente ligado à nossa fé em Cristo Jesus. Se no momento do sofrimento eu busco apenas aquela capacitação humana para solucionar o sofrimento, eu nego a obra de Cristo. Mas se também no momento do sofrimento eu não uso nenhum daqueles instrumentos que Deus me chamou para usar, a oração, a perseverança, a comunhão, a paz, a leitura da palavra, a vida devocional, eu também desprezo a Cristo por excesso de letargia espiritual. Então existe um perigo, que é o perigo do indivíduo no meio do sofrimento, tomar o sofrimento com as suas próprias mãos e tentar resolver o problema do sofrimento sozinho, assim também como existe o perigo daquele que não faz absolutamente nada e diz: Deus é quem vai resolver, mas eu não vou correr atrás da mala. Deus está no controle, o pastor vai dar a volta no carro e vai estacionar o carro aqui, vai abrir o porta-mala e vai dizer: recebi uma revelação pelo retrovisor que a sua mala estava aqui. Não, Deus está no controle, mas eu vou correr atrás da minha mala. Deus está no controle, mas eu vou fazer o que for ao meu alcance, com oração e fé, para sublimar, vencer toda a aprovação, para que o nome de Deus seja exaltado. Eu assumo a minha responsabilidade no processo, porque a palavra de Deus diz que a luta é minha, mas eu sei que a força vem do Senhor.